Agora começar a falar do mercado de trabalho, né? Antes da gente falar, inclusive, sobre a flexibilização, vamos falar sobre quais as medidas, um pouco mais para frente aqui, quais as medidas que as empresas têm que tomar para garantir a segurança dos profissionais que vão deixar de trabalhar em home office e vão voltar a trabalhar nas empresas, ou as empresas que estavam realmente fechadas, não tinham como funcionar, principalmente o comércio, né, que depende ali de estar atendendo o cliente. Como que as empresas devem cuidar da integridade e da saúde dos seus trabalhadores, né? Ontem, inclusive, aliás, ao longo dessa semana, a gente vem observando que a faixa etária maior, faixa etária mais atingida pelo coronavírus, claro, dos trabalhadores, a idade das pessoas em idade produtiva, né? As pessoas em idade produtiva. Por quê? Porque são elas que estão de boa saúde, têm que sair de casa para trabalhar e acabam se arriscando. Por isso que as empresas têm que ter um cuidado muito maior com essas pessoas que estão dispostas, né, a sair para trabalhar, ajudar a empresa a se levantar, mas precisam ter também a sua saúde preservada, né? Vamos chamar, então, Ana Cantarelli, ela que toda quarta-feira está aqui com a gente, falando sobre isso e muito mais sobre o mercado de trabalho. É sempre um privilégio, né, conversar com a Ana Cantarelli. Ana, bom dia, obrigada, bem-vinda de novo. A quarta-feira é toda sua. Oi, Isli, querida, bom dia, tudo bem com você? Tudo que bom, ótimo, graças a Deus. Oportunidade, viu? E hoje eu estou duplamente feliz, né? Além de estar aqui, hoje é o dia do profissional de recursos humanos, gente. Então, olha, parabéns, então, Ana. Para todos nós, tem um grupo aqui, José, Ana Paula, tem um bocado que é do grupo aí e estamos juntos hoje comemorando esse dia. Que bom, um profissional que é extremamente importante nas empresas, né, Ana? E eu percebo que nem toda empresa tem um profissional de recursos humanos, né? Às vezes terceiriza ou então deixa um pouquinho de lado, não valoriza tanto o trabalho do profissional de recursos humanos, mas ele é extremamente importante para a empresa rodar bem, né, Ana? Pois é, e nesse momento, então, hein, Isla, a gente está vendo efetivamente como tem sido diferencial. O que a gente percebe muito claramente é que o que está acontecendo é que os profissionais de RH, eles são as peças-chave dentro, inclusive, do comitê de gestão da crise. Foi assim no momento do início da pandemia, durante esse processo, né, está sendo, melhor dizendo, porque eu não acredito que a gente saiu dele ainda, e vai ser muito, muito mais depois. Então, a interface que o profissional de recursos humanos consegue fazer, olhando o negócio e olhando as pessoas, é de uma importância extrema numa hora dessa, né? É que traz esse humano para o equilíbrio, porque quem é que faz as organizações? São as pessoas que fazem, né? Então, não tem espaço físico que funcione sozinho, precisa de gente para tocar. E essas pessoas precisam também ter um atendimento, ter um olhar e pensar exatamente nesse momento vai ser bem importante, inclusive nessa retomada, né, Isli? Que é o nosso grande ponto hoje. Era o que eu ia te perguntar, Ana, como é que os profissionais estão se preparando e orientando as empresas para essa retomada? Eu vi que entre as recomendações, são 3 principais recomendações do governo do estado, e acredito que eu tenho visto isso em outros estados também, que as empresas se preocupem com a higiene, né, do ambiente de trabalho, dos profissionais, que haja sempre disponível o tempo inteiro água, sabão e álcool, né, para as pessoas poderem higienizar o ambiente de trabalho, higienizar as mãos, enfim. O uso de máscaras, né, e o monitoramento e a comunicação dos casos de contaminação. Como é que os profissionais de RH estão se preparando para orientar, acompanhar e ajudar as empresas nessa retomada? Bom, como eu disse, recursos humanos têm um papel-chave nessa história. E principalmente de funcionar como um grande articulador, sabe, Isli? Então, a área de segurança, saúde e segurança do trabalho, está diretamente envolvida nessa questão. Então, todo o pessoal, medicina do trabalho, né, enfermagem do trabalho, segurança, engenharia do trabalho, esse grupo está no fronte de guerra mesmo, para entender e estruturar como vai fazer essa volta. Então, veja, isso que você disse, como o governo está orientando, vida real, minha gente, isso é o básico, tá? Vida real, isso é básico. A questão da higiene, a questão dessa arrumação, que é tratar basicamente da higiene, é de verdade o básico. O que é que os RHs, que são mais estratégicos, estão já atuando, já estão pensando?
Bom, pelo menos 4 coisas. Primeiro, rodízio de tarefas. Sim. Então, para que as pessoas tenham a possibilidade, por exemplo, de estar, mesmo voltando, ficar uma semana off, uma semana home office e uma semana presencial, por exemplo. Esse novo modelo, entende? A volta. Não sei a volta Sim. que todo mundo vem. Então, isso é o que a gente chama de rodízio de tarefas. Um outro é de distribuição física mesmo. Então, imaginar uma sala ampla que tinha lá, vamos imaginar, 30 mesas. Só que eram 30 mesas onde eu estava aqui, basicamente, ombro a ombro com um colega. E eu tenho que ter um distanciamento agora. Então, essas 30 pessoas viraram 15, talvez 10, 12, entende? Então, essa distribuição das pessoas nos locais de trabalho também é outra ação que é necessária. Veja como vai muito além da questão da higiene. Uma outra coisa que eu anotei aqui para não esquecer é o revezamento de funcionários, de horário mesmo. Então, os turnos de trabalho, e eu não estou falando de indústria, viu, gente? Estou falando da área de escritório mesmo. Voltaram, que é uma outra coisa, viu? Um parênteses aqui, Isli, é que o trabalho remoto veio para, se consolidou, veio para ficar. Muitas empresas entenderam esse modelo como, tudo bem, foi na pandemia meio que de última hora, vamos, e a gente vai aqui a toque de caixa fazer o que dá para fazer, mas agora, de forma mais estruturada, de verdade, as organizações estão vendo nisso uma oportunidade de estruturar uma nova forma de funcionamento. Pelo menos, a gente imagina aí, pelo que se diz dentro dos grupos de RH que eu participo, e dentro das previsões, pelo menos até final de 2021. Pelo menos até final de 2021, entende? Então, tem um caminhar dessas histórias sendo feitas, pensadas pelos RHs. Olha aí, tem até a pergunta do diretor hoje, ó. Essas medidas não serão para pouquíssimas empresas, Ana? Será que a maioria vai ter a visão de adotar mesmo? O que é que você tem sentido aí no mercado? Eu vim preparada para responder essas perguntas caspiciosas, como diz a história. E Léo está fazendo aqueles vídeos com você, me botando em saia justa, mas, meu Deus do céu, deixa eu te dizer uma coisa, boa entrevistada, sabe sair da saia justa que os entrevistadores fazem, viu? E os diretores... Boa! Estou brincando com vocês. Pessoal, faz todo sentido isso que você está dizendo, faz todo sentido. Nem todas as organizações estão entendendo isso. E talvez a gente tenha, inclusive, um olhar ainda mais direcionador quando essas coisas voltarem a, entre aspas, o normal, ou o novo normal, como se chama, e aí... quando começar a se perceber na prática, por exemplo, aumentos de casos, porque isso é possível. Gente, isso não é previsão para você ficar enlouquecido, não é isso que eu estou fazendo aqui. Mas eu preciso dizer o que de verdade pode acontecer. Então, é a realidade, né? É a realidade. As empresas nem todas estão preparadas, é verdade. O pequeno e médio empregador, como a gente chama, ou a pequena e média empresa, pode sim ter uma certa dificuldade com isso. Inclusive, porque o que é que vai acontecer? Provavelmente, né, pela questão concreta, essas pessoas, essa faixa aí de atuação foram mais prejudicadas. Então, dentro dessa ideia, o que é que vai acontecer? Não vai ter contratação de imediato, gente. Isso é um outro olhar ter isso, eles não têm esse mesmo tempo de retomada com mais rapidez do que o grande, por exemplo, porque tem lá, como a gente brinca, né, tem uma gordura para queimar lá em termos financeiros, os grandes têm mais isso, os pequenos não têm. O que é que tem de bom nos pequenos e médios empregadores? É que eles têm mais mobilidade. A gente diz que o transatlântico, que é o grande navio, aquelas empresas enormes, e às vezes essa pequena e média empresa é um bote. Opa, tem mais velocidade, tem mais agilidade para fazer a coisa acontecer. Então, deve sim estar atento a isso. Mas eu concordo com o Léo, infelizmente, não são todas as organizações nem que estavam preparadas para um caso específico como a gente viveu, e nem entenderam como é que vai poder fazer esse giro para melhorar esse momento pós-pandemia. Mas a gente também já sabe, Isli e Léo aí falando, brincando com o Léo, essa história que se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir passar. E a gente, sou eu, no sentido que Isli disse, quando voltar a trabalhar, quando vou atender meu cliente presencialmente com todos os meus cuidados, mas também são as organizações nesse olhar, porque aí sim elas vão ser consideradas responsáveis por isso. Pensem, lembre que o Supremo, desculpe, é o Supremo, exatamente, eu ia dizer superior, mas foi o Supremo. O Supremo já disse que Covid é
considerado. Olha aí. Então, a gente ainda tem isso, que eu acho extremamente... Eu fico pensando como é que a gente consegue ajustar e dizer, fulano pegou no ambiente de trabalho ou pegou no meio da rua, no ônibus, casa, no elevador, sei lá, em qualquer lugar. É difícil, né? É difícil, mas isso é uma realidade que já está posta. E a gente vai ter que se ajustar com a organização. É verdade. E a pergunta que muita gente se faz, inclusive o Léo fez aí, outras pessoas também, e o profissional, né? Como lidar com isso? Porque tem que ter um pouquinho de equilíbrio aí. A empresa tem que entender o medo que o profissional está tendo ou pode ter de sair de casa, de se arriscar. E o profissional também tem que entender que a empresa está fazendo um esforço muito grande para não demitir, para manter a atividade funcionando, para se manter aberta, né? Então, se antes havia uma coisa assim, de a empresa olhar só para ela e o funcionário olhar só para ele, agora tem que haver um pouco mais de equilíbrio, né? E como é que o profissional lida com isso, Ana, com essa volta também, e se precavendo, mas também ajudando a empresa? Na verdade, Isli, isso é uma junção de forças, né? A gente não tem como mais separar, fazer essa dicotomia de tipo assim, então agora é só o meu e você, eu não estou nem um pouco preocupado, nem por parte da organização, nem por parte do empregado. Mas talvez o grande diferencial que a gente possa ter como profissional é estar preparado. Veja, a gente voltou para a questão das soft skills, das competências. Isso é uma competência emocional. Que bom que você vai falar sobre isso. Eu já vou pedir desculpa, porque eu não vou poder ficar, né? Eu estou entrando daqui a pouco na maratona da BRH Brasil para mediar um painel. Então, assim, a gente não vai ter... A gente vai ter que olhar do ponto de vista emocional para isso e buscar equilíbrio para poder conduzir esse processo. Sabendo que, de verdade, gente, aqui não é uma desculpa, é para a gente compreender de verdade isso. Melhor que a gente continue com algum vínculo empregatício do que a gente não ter nenhum. Nesse momento, é momento de guerra, entende? Assim, a visão é visão de guerra. Obviamente que o empregador tem que não se aproveitar dessas questões. Eu sei que, inclusive, que tenha isso, mas eu estou olhando que... Estou apelando para o bom senso e para o equilíbrio das pessoas, né? Eu estou imaginando que está todo mundo no mesmo barco, todo mundo querendo melhorar. E não que tenha alguém que puxar o tapete ou se aproveitar disso ou daquilo para fazer o que é inadequado, né? Porque aí também a gente não tem nem como dar conta. Tem a ver com caráter e aí tem o que fazer, mas pensando sobre isso, todo mundo junto. Equilíbrio, viu? Colaborador, empregado, equilíbrio para poder caminhar disso, não ficar refém do medo e da inconsequência, mas também não imaginar que isso vai ser simples e que agora a gente está com tudo resolvido. Não será assim. Vai ter um tanto mais de esforço. Inclusive, as previsões, mesmo. Eu estava vendo ontem um estudo que saiu, publicado pela Fiesp, para que as horas extras, a previsão, né, de que horas extras serão intensificadas, nesse momento pós-pandemia. Por quê? Porque tem uma demanda reprimida, e todo mundo vai querer ganhar dinheiro, no sentido de ativa. Então, não poder contratar, porque é muito mais caro contratar do que pagar uma hora extra. Então, entre aspas, o descanso, como alguém disse, que não teve descanso coisa nenhuma para a maioria de nós, teve muito trabalho, vai se converter em um período ainda um pouco mais intenso. Eu imagino que os próximos tempos, embora seja um respiro do ponto de vista da curva de casos e de óbitos, não serão tempos tão fáceis. Talvez a gente sinta um pouquinho de falta do tempo que a gente estava, porque a volta vai ser muita transpiração. Correr atrás do prejuízo, né, Ana? Tanto profissionais quanto empreendedores, né? Quanto os profissionais liberais também. De fato, não vai ser um tempo fácil, né? Ana, obrigada. Eu sei que você está com o tempo corrido hoje, é tão bom te ouvir, mas tem nada não, quarta-feira eu sei que você está aqui de volta, né? Isso, então, assim, muito obrigada pela oportunidade. E aí, assim, só para dizer que hoje à noite, lá na live, tem uma homenagem especial para nós, da área de RH. Boa! Falando no futuro, se vocês quiserem vir, vai ser um prazer. Muito obrigada, viu? É a live. Léo, esse diretor é top, viu? Vou lhe dizer. Vendo aí? Léo, pode continuar fazendo aqueles vídeos. Eu fico rindo em casa. Eu vou preparar uma resposta para Léo da próxima vez. Mande que eu posto, mande que eu posto. Um beijo, gente. Obrigada por todo mundo.
Obrigada, bom dia para você. Parabéns mais uma vez aí pelo seu trabalho tão importante e parabéns a todos os profissionais de recursos humanos.